Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula do curso de Banco de Dados. Nessa aula a gente vai fazer um resgate de alguns conceitos, né, e vamos entrar com alguns conceitos novos, porque essa parte de iniciação em banco de dados ela é muito importante que vocês entendam direitinho, né? Então a gente vai ver um pouco de teoria novamente, né, nessa aula, coisa que a gente já viu e algumas coisinhas novas, tá bom? Para reforçar o que a gente já aprendeu. Então vamos lá, banco de dados, teoria, conceitos e definições. Diferença entre dados, informação e conhecimento. Dados, representação de fatos, conceitos ou instruções de maneiras formalizadas, adequadas para comunicação, interpretação ou processamento por pessoas ou meios automatizados. Ou seja, os dados são, se eles estiverem avulsos, né, eles não fazem nenhum sentido, nenhum significado sozinhos, né? Eles precisam de uma coleção, né? Eles precisam estar juntos para fazer disso algum significado. Informação, significado que as pessoas associam aos dados através de convenções usadas em sua interpretação. Ou seja, as pessoas de posse de uma coleção de dados, né, de uma consulta a um banco de dados qualquer, elas conseguem abstrair algum tipo de informação a partir disso, dessa coleção de dados. Terceiro elemento, conhecimento, né? Discernimento, critério, apreciação, prática de vida e experiência, né? Não adianta nada você ter uma informação se você não sabe lidar com ela a seu favor, né? Ou a favor de outras pessoas, ou a favor da empresa a qual você trabalha, ou que seja uma empresa própria sua, né? Então é importante destacar esses três elementos. Deixa eu ativar a nossa canetinha aqui para ficar mais pedagógico possível, né? Então, três conceitos: dados, de novo, informação e conhecimento. É como se fosse uma escadinha, né? Começa lá no dado, tranquilo, depois sobe o patamar para informação e depois para conhecimento. Lembram lá que eu disse sobre, na aula anterior, né, sobre a questão do BI, né, do Business Intelligence. Tem outros conceitos também muito interessantes em banco de dados que a gente pode explorar depois, né? Não assim no curso, mas você que está aí assistindo a videoaula, que é o Data Warehouse, Data Mining, né? Todo esse processo aí de dados, né? A própria ciência dos dados, né? Que o termo utilizado pelo pessoal aí é o Data Science, né? O cientista de dados, que é uma figura totalmente imersa nessa área, né? O cara que vai estudar os dados, né? Vai gerar informação disso, vai gerar conhecimento disso, né? Então é muito importante você, né, ter clareza disso, dessas figuras nessa parte de dados, tá bom? Outra questão também que eu disse na aula anterior foi a respeito da nossa de grandes empresas, né, que lidam com grandes volumes de dados, tá? Eu acho que vale a pena fazer um link aqui com um caso que eu vi já há alguns anos, né? No estado de São Paulo, né, eles têm lá uma empresa que cuida do sistema de saneamento básico, né, de água e esgoto, que se chama Sabesp, né? E certa vez fizeram um estudo, né, sobre desperdício de recurso, né, ou seja, desperdício de água. Então fizeram lá um estudo, um experimento, né, usando data mining, né, que seria a tradução literal, seria mineração de dados, né? E esse data mining ele apontou para algumas situações em que havia desperdício de água, né, e com questões correlatas a esgoto, enfim, né?
A partir disso, né, dessa mineração de dados, a Sabesp tomou a iniciativa, consertou o que tinha para consertar, incluindo processos decisórios, processos operacionais que está mais ligado ali no dia a dia das pessoas que estão na linha de frente mesmo, né? E o resultado disso foi a economia de 2 milhões de reais, né? Então, para vocês terem uma ideia, o estado de São Paulo é um estado muito populoso, né? Eu não me lembro ao certo se isso aconteceu na cidade de São Paulo ou no estado de São Paulo. Mas a questão quando você tem dados, né, e consegue operar esses dados de uma forma interessante, de uma forma profícua, né, você consegue trazer mais valor para a sua empresa, para a sua organização que você trabalha, né? Ou, como eu disse, se a empresa for sua, para a sua empresa mesmo, né? Então, que fique claro aí essa diferença entre dados, informação e conhecimento e a abrangência, né, dessa nossa área de banco de dados. Bom, próximo slide aqui, o que é um banco de dados? Aí eu trouxe 4 definições aqui, né, de autores diferentes. E vejam que essas definições estão entre as décadas de 80 e 90. São definições antigas, mas são definições clássicas, né? Da época em que os bancos de dados começaram a ter mais notoriedade, né? Então a primeira aqui fala que um banco de dados é um conjunto de arquivos relacionados entre si, né? Foi um conceito que a gente já trabalhou na aula anterior, né? Essa questão de relacionamento, né? Que os dados precisam ser relacionados, e mais adiante a gente vai ver, vai fazer sentido essa questão do relacionamento de dados, né, que a gente também pode chamar de referenciação. Ou seja, bom, não seria bem não seria bem relacionamento e referenciação são coisas diferentes. O que eu quero dizer aqui é que você armazena suas tabelas em vários lugares, né? Aliás, seus dados em vários lugares que a gente chama de entidades ou tabelas. E elas se conversam, né? É aí que entra a referenciação, ou seja, um registro que está aqui, ele referencia esse, ou os dois, né? Então por aí vai. Bom, segunda definição, um banco de dados é uma coleção de dados operacionais armazenados, sendo usados pelos sistemas de aplicação de uma determinada organização. Ou seja, o banco de dados é um espaço que você armazena dados para que programas de computador possam acessar esses dados e trabalhar eles, né? Seja com clientes, com fornecedores, né? Ele faz a organização andar. Essa é a função de um sistema e também do banco de dados, né? Como ele está inserido nesse contexto. Uma outra definição, um banco de dados é uma coleção de dados relacionais, ou seja, novamente o conceito de relação aqui, né? Aqui a gente viu que estão relacionados, e essa definição aqui ela é mais enxuta, né? Enxuta. Ele só fala assim, é uma coleção de dados relacionais, ou seja, uma coleção de dados que se relacionam. Quarta e última definição, um banco de dados é um conjunto de dados armazenados, né? Conjunto de dados armazenados, cujo conteúdo informativo representa a cada instante o estado atual de uma determinada aplicação, tá bom? Então essas são as definições, né, que reforçam o que a gente conversou nas aulas anteriores, tá? E vamos para o próximo slide. Sistema de gerência de banco de dados, ou seja, o SGBD, né, o nosso SGBD. O SGBD permite a definição, construção e manipulação de quem? Do banco de dados para diversas aplicações. Ou seja, ele está dizendo que o SGBD, esse sistema de gerenciamento de banco de dados, ele dá acesso aos dados brutos que estão armazenados em algum lugar dos computadores, né? Dos HDs dos computadores. Então, definição do BD,
né, do banco de dados envolve a especificação dos tipos de dados a serem armazenados no BD, mais a descrição de cada tipo de dado. Paulo, mas o que é isso, né? Definição de dados. Isso aqui é um conceito novo, tá? Conceito novo que a gente vai explorar outras vezes, né? Mais adiante na nossa disciplina. Mas para vocês começarem a ter uma ideia do que seria essa especificação de tipo de dado, é o seguinte. Cada um de nós, né? Eu, você, a gente tem um nome, né? Nós somos uma pessoa, nós enxergamos a gente assim, nós somos uma pessoa, a gente tem um nome. Esse nome, né, ele escrito lá, por exemplo, Paulo Oliveira, ele é um texto, ou seja, esse tipo de dado, esse dado, né, Paulo Oliveira é um texto. Eu também tenho uma data de nascimento, né, eu também tenho uma data de nascimento. E esse tipo de dado sobre mim, sobre a pessoa, ele é também um dado. Ou seja, o tipo de dado dele é do tipo data. E esse tipo data, ele pode ter nas nossas aplicações, nos nossos programas desenvolvidos, por exemplo, data de validade de um produto, data de vencimento, data do pedido de alguma coisa. Né? Vamos pensar aí nos fast foods, tem as datas, né? Data e horário também, né? Nesse contexto, né? Vamos pensar aí um sistema escolar, né? Por exemplo, que faça o lançamento de notas, né? Ou lançamento de algum aviso, por exemplo, tal dia vai ter data, vai ter prova, né? Vai ter alguma coisa, assim, uma atividade. Então, esse é o conceito de tipo de dado, né? Esse tipo de dado que diz muito sobre o dado, né? Fica um pouquinho um pouquinho confuso assim, mas já vocês, tudo isso vai fazer sentido, né? Quando a gente começar a construir os nossos bancos de dados. Mas só para vocês terem noção, né? O que mais que seria uma especificação, né, do Paulo como pessoa? A gente falou do nome, que é do tipo texto, a gente falou da data de nascimento, que é do tipo data. E se eu fizer uma continha aí da data de hoje, né, que a gente está, a data atual, menos a minha data de nascimento, o que eu vou ter? A minha idade, né? A minha idade, que é expressada na maior parte das vezes como número inteiro, né? Ou seja, por exemplo, 32 anos, né? Tem 32 anos de idade. E isso é uma característica da pessoa Paulo Oliveira, né? E essa idade é um número, ou seja, esse tipo de dado, né, da idade é do tipo número, que a gente vai chamar lá no banco de dados de tipo inteiro, tá joia? Que mais? Sexo, né? Sexo, gênero, sexo. Masculino, né? No caso do Paulo. O sexo é do tipo, quando a gente for trabalhar o banco de dados, ele pode ser do tipo texto, tá? De um caractere, ou seja, M ou F. Se for M masculino, se for F feminino. Então a gente vai chamar isso no banco de dados, esse tipo de dados também de tipo caractere, tá bom? Não vou avançar muito aqui não, porque mais adiante a gente vai ver tudo isso completinho, né? A gente vai explorar bastante essa questão da definição, da especificação dos tipos de dados, né? Que está em definição do BD, ou seja, do banco de dados. Próximo item, construção do BD, né? Construção do BD. O que a gente tem aqui em construção do BD? Processo de armazenar os dados em um meio controlado pelo SGBD. Ou seja, você tem que analisar onde vai ser, qual servidor, né, de banco de dados isso vai ser armazenado, qual que vai ser o sistema, o SGBD que você vai usar para fazer essa gerência dos dados, né? Tudo isso tem que ser analisado. Então essa é a segunda definição que a gente tem em relação a sistema gerenciador de banco de dados.
E lá na manipulação, né, do BD, vamos lá, manipulação do BD. Execução de operações de consulta, tá? E recuperação de dados específicos, além da atualização de dados, outra coisa importante, né? Atualização de dados, para refletir no banco de dados mudanças no minimundo sendo modelado. A manipulação inclui também a geração de relatórios a partir dos dados do BD. O que eu quero dizer com isso aqui? A manipulação do BD significa que ele vai estar em constante modificação. Ou seja, ele passou pela parte de definição, que é onde você planeja como vai ser seu banco de dados. Passou pela parte de construção, que é quando de fato você vai pegar as suas definições e montar o seu banco de dados. E a terceira parte e última é a manipulação do banco de dados, que é feita tanto pelos administradores de bancos de dados, né, o pessoal que tem acesso aos bancos de dados, quanto pelas aplicações, pelos programas de computador que vão ter acesso ao banco de dados. Ou seja, a partir do momento que você faz login no sistema, que você faz um pedido online, né, de um fast food, ou você compra algum produto da internet, você está usando aquele sistema, o sistema lá de computador, programa de computador, para acessar o banco de dados, né? Então essa manipulação do banco de dados ela é feita assim, né? Além do pessoal que faz as manutenções, né? Ela é feita também pelos programas de computador que a gente usa no dia a dia. Bom, então sobre sistema de gerência de banco de dados, né? Os SGBDs, é importante que a gente guarde essas três definições, né? Esses três conceitos: definição, construção, manipulação, ok? Vamos para o próximo. Vamos lá. Sistema de banco de dados, ou seja, sistema, uma palavrinha que faz toda a diferença no conceito, tá? Sistema de banco de dados é um sistema de software composto pelos programas de aplicação, que são os programas desenvolvidos, né? Por exemplo, um site, um sistema, que mais? Um aplicativo móvel, né? Pelo SGBD e pelo próprio banco de dados, né? Ou seja, o sistema de banco de dados é tudo isso junto, tá? Banco de dados, SGBD e programas de aplicação. Ou seja, quando você está numa empresa, né, você foi contratado para desenvolver um sistema. Se for uma empresa pequena, normalmente você faz tudo, né? Você cria o banco de dados, você cria o sistema e por aí vai. Se você está numa empresa média ou grande, né, de grande porte, você tem equipes separadas que fazem cada uma coisa, né? Então vai ter lá gente para desenvolver o banco, vai ter o pessoal do sistema gerenciador de banco de dados, vai ter o pessoal que faz os programas de aplicação, né, que são os sistemas. E tudo isso, né, a gente chama de sistema de banco de dados, tá? Sistema de banco de dados. Então é muito importante essa definição também, tá? Sistema de banco de dados é o sistema de software composto pelos programas de aplicação, pelo SGBD e pelo BD. Bom, dito isso, vamos para o próximo. Por que usar banco de dados? O sistema de banco de dados proporciona à empresa controle centralizado de seus dados operacionais. Lembram lá que eu falei para vocês aquele caso da operadora de plano de saúde, por exemplo, né? Mas todas as empresas que usam sistemas eletrônicos, né, sistemas informatizados, são assim, né? Se não fosse um banco de dados para padronizar, pegar todos esses dados, né, de forma organizada, gerar relatório, gerar folha de pagamento, contatar fornecedor para que ele traga produtos, né, fazer o pós-venda com o cliente, pegar esses dados para tomar algum tipo de decisão relacionada a marketing, né, de divulgação. Então tudo isso é oriundo, né, proveniente
desses dados que estão armazenados nos bancos de dados, né? Então a importância é muito grande, né, de se usar banco de dados nas empresas. Então tal situação contrasta nitidamente com o que podemos encontrar em uma empresa que não utiliza um SGBD, né, onde cada aplicação dispõe de seus próprios arquivos, de tal forma que os dados operacionais são muito dispersos, dificultando o controle sistemático. Isso implica que exista um DBA, né? Já vamos explorar um pouquinho esse conceito aqui, isto é, administrador do banco de dados, ou Database Administrator, em inglês, né? Então, o DBA, que é o administrador de banco de dados, ele fica meio doido, né? Assim, com tanto banco de dados, tanta aplicação acessando aqui e ali, né? Então, essa parte de ser centralizado é interessante do ponto de vista de controle, né? Controle de acesso a dados, toda a parte relacionada à segurança desses dados, né? Do banco de dados e por aí vai. Então, um sistema centralizado, fica a dica, né? É mais interessante do ponto de vista operacional. Você consegue fazer as coisas de forma mais rápida, mais acertada. Vantagens de um controle centralizado. Essa parte aqui bacana para a gente, né, estudar, né? Reduzir a redundância, né? A primeira vantagem que a gente tem. Na aula anterior eu mencionei redundância, né? No sentido de você ter condições de oferecer a sua empresa, né? Por exemplo, o meu servidor de banco de dados deu defeito, queimou uma placa, alguma coisa, opa, eu tenho outro, eu tenho um servidor redundante aqui, então a empresa não vai parar por isso. Esse é o sentido de redundância na prática em relação à estrutura, né, da nossa manutenção de sistemas, né? E um administrador de banco de dados ele tem que pensar nessa questão da redundância dessa forma. Mas ele também tem que pensar na questão da redundância de dados nos próprios arquivos do banco de dados, né? Então olha só, a definição, o que ela diz para nós? Nos sistemas gerenciadores de arquivos, cada aplicação possui seus próprios arquivos. Este fato costuma provocar uma redundância considerável nos dados armazenados, né, causando desperdício de espaço e armazenamento. Pessoal, essa definição aqui ela vai fazer muito sentido quando vocês forem, quando você for, né, participar, né, colaborar em algum quadro efetivo aí de alguma empresa, quando você for contratado para desenvolver algum sistema, né, ou na sua própria empresa. Você vai perceber que se você não projetar bem o seu banco de dados, ele vai duplicar a informação, triplicar a informação, né, e isso aí vai ocupar um espaço desnecessário. E aí quando você vê, você já está com pouco espaço em disco, né, nos seus servidores, e aí você tem que comprar mais espaço. Só que não seria necessário, né? Vamos pensar aí numa realidade de um sistema, né, de um programa de uma grande empresa, ou de uma empresa de médio porte, por exemplo. Dependendo desse sistema, ele pega um volume de dados muito grande em pouco tempo. Então, por isso é interessante o projeto, né? O projeto ser consistente, né? A gente vai falar de inconsistência, que é o próximo ponto. O projeto ele tem que ser bem feito para evitar redundância desnecessária. E isso implica, é claro, em gasto financeiro, né? E isso aí é uma coisa que eu acho que é difícil para todo administrador de empresa, né? Para donos de empresa e por aí vai. Então, muita atenção na parte de redundância de dados. Como eu disse, ainda é teoria, né? Então não vai fazer muito sentido, né, a gente falar disso aqui sem a parte prática. Quando chegar a parte prática, vocês vão entender melhor. Evitar inconsistência, né? Inconsistência é a consequência natural da redundância. Olha só. Consequência natural da redundância.
Suponhamos que um certo fato do mundo real, né, o fato de que um fornecedor X fornece o item Y para a empresa, é representado por duas entradas distintas no banco de dados, e que o SGBD não tenha conhecimento da duplicidade, redundância não controlada. Olha só. Ocorrerá que em determinado momento duas entradas não são concordantes. Diz-se então que o banco de dados é inconsistente. Gente, isso aqui é muito importante vocês terem essa noção, tá, de inconsistência, do que significa isso, né? A gente acabou de falar de redundância e é nesse sentido, né? Vocês não podem fazer um projeto de banco de dados que permita duplicação de registros, né? Ou triplicação, ou muito mais do que isso, né? Porque é aquela questão do efeito em cascata. Se você faz errado aqui, lá na frente vai dar errado. E esse dar errado, ele é muito sério, né? Porque aí a responsabilidade vai ser de quem? De quem projetou o banco de dados. Então é muito importante não permitir esse tipo de entrada redundante no nosso banco de dados. Mais adiante, então, a gente vai estudar mais a fundo isso aqui. Por enquanto, só conceito, teoria. Compartilhamento dos dados. Compartilhamento não significa apenas que as aplicações existentes podem compartilhar os dados do banco de dados, mas também que novas aplicações podem ser desenvolvidas para operar sobre os mesmos dados armazenados. O que ele está falando aqui? Evidentemente, né, ao longo dos anos, as empresas vão trocando de sistemas, por exemplo, né? Esse sistema aqui já não está atendendo mais a realidade da minha empresa, vou comprar outro, né? Vai lá e compra outro sistema, só que você tem todo um histórico de dados atrás, né? Então você tem que fazer um sistema compatível, né, dessa forma, ou de outra forma. A gente pode pensar no seguinte: a gente tem um banco de dados centralizado, né, e que várias aplicações acessam esse banco de dados. É como se fossem várias empresas que desenvolvem um sistema específico, né? Pode desenvolver o sistema A, o sistema B, o sistema C, o sistema D, e todos esses sistemas vão acessar o mesmo banco de dados, né? Então é nesse sentido que fala do compartilhamento de dados. Padronização, né? Vamos falar de padronização agora. Pelo fato do controle centralizado, o SGBD pode assegurar que todos os padrões aplicáveis serão observados na representação dos dados, né? É muito importante essa questão de padronização de dados quando a gente vai fazer um banco de dados, construir um banco de dados, né? E pelo SGBD a gente garante isso, né? O sistema gerenciador de banco de dados, ele constrói um dado, por exemplo, assim, ó, se você constrói uma entidade ou uma tabela que vai armazenar os dados de pessoas, né? E tem lá um campinho específico, né, um atributo específico que vai falar da data de nascimento dessa pessoa, não tem como você inserir nesse campo um nome ou o sexo da pessoa, por exemplo. Ou seja, tem um padrão, então você tem que seguir aquele padrão. Ou você coloca a data de nascimento ou nada feito, né? A inserção do registro não acontece. Então, importante isso. Importante saber dessa padronização, né? E a gente tem que seguir essa padronização o tempo todo nos bancos de dados. Adiante, restrições de segurança, né? A gente volta a falar do administrador do banco de dados. Detendo toda a autoridade sobre os dados operacionais, pode assegurar três coisas, né? Que os únicos meios de acesso ao banco de dados sejam realizados através de certos canais. O que ele está dizendo aqui? Quando você tem uma empresa, né, vamos pensar aí numa empresa que tem um sistema de contabilidade, né? Essa empresa ela faz a contabilidade de várias outras empresas de pequeno porte, de porte médio, talvez de porte grande, né?
E esse acesso ao banco de dados, ele precisa ser controlado no aspecto segurança, né? Ou seja, quem pode acessar esses dados do banco de dados, né? Tem pessoas específicas para fazer esse acesso, né? A gente vai falar de usuários mais adiante. E esses usuários, a gente pode pensar o seguinte: vai ter usuário que pode fazer só consulta no banco de dados, vai ter usuário que pode fazer só inserção, vai ter usuário que vai poder editar esses dados, mas até certo ponto, e vai ter o DBA, que vai ser o cara que tem acesso a tudo, né? E quando eu falo de usuários, né, esses usuários permitidos, a gente faz a entrada deles nos próprios sistemas informatizados, ou seja, tem um login e senha que é a entrada, a credencial desses usuários, que a gente coloca no sistema informatizado e que ele vai lá no banco de dados e faz o que tem que fazer, né? É esse uma das questões que o DBA, né, o administrador de banco de dados, deve assegurar, né? Ou seja, tem que ter isso muito claro em mente. Quando a gente fala de DBA e quando a gente está fazendo aqui um curso de banco de dados, né, a gente tem que ter em mente que nós podemos vir a ser um DBA um dia, né? Então, para ficar claro aí para você que está assistindo a videoaula, o que um DBA faz, né? Ele vai lidar muito com isso aqui, essa questão de segurança de acesso aos dados. Segundo ponto, definir controles de segurança a adotar, principalmente para dados especiais, né? Ou seja, aqui são, por exemplo, a gente pode pensar em dados financeiros, por exemplo. Vamos supor aí que você seja um dia um DBA de alguma agência bancária, né, de um banco, de um comércio que gira muito dinheiro, né? Então, ele precisa definir esses controles de segurança, né? Isso aqui é muito sério, uma coisa muito séria. Então, as atribuições do DBA não são brincadeira não, né? São complicadas, né? Remetem a uma questão de responsabilidade muito grande. Por isso, né? Por isso mesmo, esses caras, eles ganham muito bem. O salário de um DBA é bem assim, satisfatório. Terceiro e último ponto, estabelecer diferentes controles para cada tipo de acesso, né? Recuperação, modificação, anulação, ou seja, tudo aquilo que eu falei para vocês. Vai ter usuário que pode apenas recuperar as informações, vai ter usuário que pode modificar essas informações e vai ter usuários que podem excluir esses registros, além de outras questões, né? E para cada parte dessa informação do banco de dados, né? Só para complementar o raciocínio aqui. Então, o DBA, ele é responsável por gerenciar essa parte de acesso aos dados, não só o acesso, né? Como está colocado aqui, exclusão e modificação também. Bom, próximo slide, né? Ainda em vantagens do controle centralizado, restrições de segurança. Vantagens do controle centralizado, manter a integridade. Vamos voltar a falar de integridade aqui novamente. O que é integridade? O problema da integridade é assegurar que os dados do banco de dados sejam corretos, ou seja, íntegros. Ou seja, as informações que compõem o banco de dados têm que expressar exatamente o que foi informado. O BD não pode permitir que as informações se modifiquem incorretamente. O que ele quer dizer com isso aqui? No slide seguinte, a gente vai ver que existem dois tipos de integridade. E a integridade é o seguinte: você, enquanto projetista, né, construtor de banco de dados, você precisa assegurar que nem mesmo a aplicação, o computador, o programa de computador, vai conseguir burlar a sua estrutura de armazenamento de dados, né? Ou seja, você não pode permitir que nem pessoas, nem sistemas informatizados insiram, editem
ou então apaguem, né, deletem registros de forma a impactar outros registros. É aquela questão do efeito em cascata, né? Vamos voltar lá naquele exemplo para vocês entenderem um pouquinho sobre integridade de novo. Suponha que eu tenho um negócio online, né, de, sei lá, venda de fast food, né, por exemplo, online, delivery, né, que o pessoal diz. Então lá eu cadastro a pessoa, eu tenho um cadastro, por exemplo, eu me cadastro lá nesse sistema, né, e aí ao longo de um ano inteiro eu fiz pedidos, meus pedidos estão cadastrados lá, e esses pedidos têm um impacto financeiro na empresa, né? Inclusive gerou nota fiscal, aquela coisa toda. E suponha que alguém não autorizado ou por engano vai lá e apaga o usuário Paulo, ou seja, apaga o meu registro lá, né? O que vai acontecer se isso acontecer, né? Se realmente ele conseguir apagar o registro, seja pelo direto no banco de dados, né? Direto no banco de dados ou através do sistema informatizado que acessa o meu banco de dados. Então isso é muito sério, né? Essa questão de integridade é muito séria. O meu banco de dados ele tem que estar preparado para não permitir que esse registro seja excluído. Esse é um dos conceitos, né, para vocês conseguirem enxergar a integridade dos dados, né? Porque isso gera reflexo, efeito em cascata até lá na frente. Se eu conseguir apagar o Paulo, né, como é que eu vou saber de quem foram aqueles pedidos com aqueles valores, né? E aquela nota fiscal que foi gerada, de quem? De quem que é essa nota, né? Então, muito importante essa questão da integridade, da manutenção da integridade. Então, vamos ver como é que ela se divide. A gente tem, portanto, a integridade referencial, né, que foi essa questão que eu explorei agora com vocês, né? Ó, os registros de relacionamentos devem fazer referência à ocorrência de entidades existentes no banco de dados. Não deve haver relacionamento referenciando uma chave primária inexistente. Esse conceito de chave primária aqui é um conceito mais ligado à modelagem. Não vamos abordar ele aqui agora, mas só para vocês entenderem. Quando a gente armazena registros em um banco de dados, por exemplo, vamos voltar no exemplo aí do fast food delivery, né? Eu tenho uma tabela de um banco de dados que vai armazenar os usuários, ou seja, os clientes, né? Essa tabela. Eu tenho uma tabela que vai armazenar os pedidos. Eu tenho uma tabela que vai armazenar os itens de pedido. Tem uma tabela que vai armazenar a nota fiscal e por aí vai, né? Muitos desdobramentos, né? E a partir do momento que eu realizo um pedido, né? O Paulo, que está cadastrado aqui na primeira tabela, realiza um pedido, automaticamente esse pedido vai ser referenciado nessa tabela. Essa tabela, a segunda tabela aqui, pedido, vai referenciar a tabela itens pedido, né? Que vai ter vários itens nesse pedido e que vai referenciar a tabela nota fiscal, por exemplo, né? É como se todas elas estivessem numa teia, né? Interligadas entre si. E isso é uma questão de integridade, de referenciação, né? A gente vai chamar de, aqui ó, vocês sempre vão ouvir dizer, quando a gente tratar de banco de dados relacionais, sobre essa questão da referência e de relações, né? Ou seja, relacionamentos. E a gente vai explorar isso na modelagem de banco de dados, que é a segunda etapa do nosso curso. Bom, então dito isso, manter a integridade é uma coisa muito importante quando a gente está lidando com banco de dados, né? Integridade em relação aos nossos registros, né? O que pode ser excluído sem interferir em outras coisas, o que não pode ser excluído de jeito nenhum, né? O que eu posso excluir e também excluir as outras coisas que estão ligadas, porque quando a gente tem essa questão de referenciação em banco de dados,
a gente pode escolher duas ou mais opções, né? Ou a gente restringe, né, a exclusão, por exemplo, se eu tentar excluir o usuário Paulo, eu não vou conseguir. Por quê? Porque já existe pedido feito, já existe item de pedido ligado ao pedido e já existe notas fiscais, né? Se eu falasse assim, olha, para mim não importa o que está aqui, né, para frente aqui, pode excluir o Paulo, mas tem uma condição, exclui todo o restante que tem aí para frente. Então, a partir do momento que exclui o Paulo, exclui também os pedidos do Paulo, exclui os itens, não, os itens do pedido não exclui, porque é só uma referência aqui. Não, também exclui, desculpa gente, só eu estou imaginando assim, é muito complexo quando a gente fala em banco de dados. Então exclui também os itens do pedido e exclui as notas fiscais. Pensa que bagunça que seria isso, né? Essa questão de integridade, de manutenção dos dados corretos, íntegros, é muito séria. Então a gente vai ver isso quando a gente for construir os nossos bancos. E temos também a integridade transacional, tá? Transacional. As transações efetuadas na base de dados, ou seja, nos bancos de dados, devem ocorrer com segurança. Completando-se ou não o procedimento, os dados devem se manter íntegros, tá? É mais uma questão da parte operacional, quando o sistema informatizado está em ação, né? Quando a gente está lá, por exemplo, fazendo nosso pedido no delivery, o pessoal que trabalha com essa parte de banco de dados tem que garantir que esses dados vai chegar lá e ser armazenado de forma íntegra, tá? Essa é a questão da integridade transacional. Transação remete ao sentido de que do momento que está sendo feito um cruzamento de dados, né? Uma troca de informação, tipo assim, ó, eu preciso fazer um pedido, estou pedindo um sanduíche aí e tal. E aí, tudo bem? Tudo bem. Então ele vai e fala assim, olha, seu pedido chegou aqui, tá tudo bem, vamos fazer entregar aí na sua casa. Essa questão da integridade transacional é isso. Bom, finalizamos por aqui, né? Referências são as mesmas, tá? Agora eu vou mostrar para vocês aqui o seguinte. Sim, essa questão de integridade. Vejam só. Vamos sair aqui da nossa apresentação. Vou descartar aqui. Já estava aqui. Bom, aqui eu tenho um sisteminha local, né, com banco de dados e tal, sisteminha de login e senha que provavelmente a gente vai fazer em outro curso, né? Então vamos fazer o login aqui, por exemplo, né? E vou aqui na tabela de gerenciar usuários. Todos esses conceitos que a gente viu aqui, por enquanto, né, é em relação ao que o sistema informatizado faz em relação aos bancos de dados. Por exemplo, vocês estão vendo aqui do lado direito que eu tenho opções de editar e excluir, tá? Editar e excluir. E lá no cadastro, né, na parte inicial, ó, eu tenho a opção de cadastrar um novo usuário. Tá? Um novo usuário. Então, a gente está falando aqui de inserção de registro, tá? A gente está falando de edição, ou seja, alteração de registro e também exclusão de registro, tá? Então, vamos buscar aqui. Se eu quiser editar alguém, eu venho aqui e coloco as informações e mando salvar, né? Ou seja, aqui eu já fiz uma alteração no nosso banco de dados, né? Ele está aqui embaixo, mas a gente consegue visualizar que foi feita uma edição. Se eu quiser excluir, eu programei o sistema para fazer o que? Somente a exclusão do nome, né? Os dados relacionados à tabela usuários, né, que é outra questão, que a gente não vai explorar esse sistema aqui por enquanto, é uma outra coisa, né? Ou seja, o usuário existe ainda e só foi excluído os dados relacionados a ele, né, as características dele, por exemplo.
Temos a edição, bom, inserção, edição, exclusão e consulta, né? A partir do momento que eu busco aqui alguém, ou seja, eu clico no buscar sem nada tá preenchido aqui, eu preencho, né, para fazer um filtro, eu fiz o que? Eu fiz uma consulta no meu banco de dados. Ou seja, nesse momento de consultar o banco de dados, o que aconteceu? Uma transação, né? Uma transação. E no processo anterior, que eu fiz a exclusão, o que aconteceu? Aconteceu a integridade que eu programei no banco de dados. Ou seja, eu cliquei no excluir, mas não excluiu totalmente. Por quê? Porque poderia fazer algum sentido, né? Fazer algum ter algum efeito em outras partes do sistema, por exemplo. É isso que eu queria dizer. Então, só para vocês terem uma noção, né, de um sistema de aplicação, né, como está no nosso conceito, na nossa aula, no nosso slide que a gente viu, né, esse é um sistema de aplicação que está acessando um banco de dados. E aí tem toda a questão de integridade dos dados, né, que eu preciso preservar essa integridade dos dados, e também a integridade transacional, né, que significa que se eu fizer, por exemplo, a edição aqui da Andrea, né, eu tenho que garantir que essa edição, né, que esse controle de dados, dos dados indo e vindo, vai ser de forma íntegra, né? Não vai ter nenhuma manipulação indevida, tá bom? Então era isso, eu acho que tá suficiente para nossa aula, né? Nossa aula de conceitos, de teoria, e vamos para a próxima, que a gente vai explorar um pouquinho mais sobre os SGBDs, né? A questão de usuários, a questão de a gente vai começar a entrar em estruturação, em modelagem, tá? Então, por aqui, por hoje é só, né? Por essa aula é só. Até mais, pessoal!